Que a graça do Senhor continue reinando na sua vida, como até aqui tem sido, e lhe mantendo firme nele, constante nele, como o apóstolo Paulo orava pela igreja, a constância em Cristo Jesus. Uma das coisas importantes que nós temos que ter em mente, queridos, num momento como este, é estarmos inteiramente abertos à presença de Deus, voltados para Ele de todo o nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, e eu peço a sua atenção porque o texto é conhecido, e por ser conhecido, muitas vezes alguns detalhes se perdem, mas o Espírito de Deus está nos conduzindo. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Você encontrou? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elemitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança,
porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou Jesus, e disso todos nós somos testemunhas, exaltando, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando nós olhamos para este texto, nós geralmente o associamos com uma experiência de revestimento de poder, e de fato isso faz parte desta realidade. Quando Jesus usa a expressão, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, no capítulo 1, ele está falando deste revestimento, desta capacitação de anunciar não uma religião, de anunciar não métodos, de anunciar não fórmulas religiosas, mas anunciar Jesus. Como fora dito nesta noite, Jesus é o nome de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. O que as pessoas precisam, e que precisavam nestes dias, e que precisam nos nossos dias, escute e entenda isto, as pessoas não precisam de religiões. Na verdade, ainda hoje conversando com algumas pessoas, eu disse, só existem duas religiões no mundo, a verdadeira e a falsa. A falsa são todos aqueles segmentos religiosos em que o homem, através da sua própria força, através do seu jeito, da sua maneira, está buscando a Deus, como se por ele mesmo ele pudesse fazê-lo e encontrar. Esta é a falsa, são as falsas religiões, buscando a Deus através das obras, através de rituais e liturgias e conhecimentos e sabedorias humanas. A verdadeira religião, porém, é Deus através de Cristo buscando o homem para resgatá-lo, para salvá-lo, para redimi-lo e torná-lo semelhante a Cristo, não por força nem por violência, mas pela ação do seu Espírito. E por isso, o texto está dizendo e se referindo a esta realidade de Jesus Cristo, que Deus o Pai o fez Senhor e Cristo, o ungido, que manifestou através da sua vida e ministério, pregação, sinais e prodígios que estavam apontando, estavam sinalizando que a nova era havia chegado. Não a nova era, entre aspas, que é a mais antiga desde Gênesis 3, mas a nova era do reino de Deus. Sinais e prodígios que estavam trazendo debaixo da sua graça e da sua manifestação, cura, libertação, transformação e, acima de tudo, salvação aos perdidos. Se existe uma coisa que nós precisamos resgatar nos nossos dias, de fato e de verdade, não só através da leitura de livros, não só através de pregações, mas numa experiência pessoal, real e verdadeira, esta realidade de Atos capítulo 2. Deus não unge métodos, Deus não unge planos, Deus não unge estratégias, embora possa usar tudo isto,
Mas Ele unge homens e mulheres, jovens e crianças, como nós vimos aqui no texto, para serem instrumentos nas suas mãos e proclamar que é chegado o reino de Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A unção do Espírito de Deus não vem sobre coisas, a unção do Espírito não vem sobre objetos, não vem sobre estruturas inanimadas, não. A unção do Espírito de Deus é promessa para o povo que se chama pelo seu nome, para proclamar, repito, não uma religião, não mais uma dentre outras tantas religiões. A unção do Espírito vem sobre vidas que foram resgatadas e foram trazidas para a presença do Senhor, para serem instrumentos nas suas mãos e serem testemunhas de Jesus. E é significativo a questão da testemunha, porque hoje nós ouvimos o relato da morte de um missionário. E quando o texto sagrado fala em semeis minhas testemunhas, a palavra testemunhas no original ali é martírios. A unção do Espírito, ela vem para nos capacitar de tal forma que, se for preciso, nós vamos morrer pela causa de Cristo. Nós não vamos atrás da perseguição, nós não vamos atrás da importunação por causa de Cristo, mas quando estas vierem sobre nós, nós não vamos fugir, nós não vamos retroceder, nós não vamos nos esconder. Por quê? Porque estamos firmados em métodos, em filosofias, em estratégias. Não, estamos firmados na rocha e recebemos uma unção para este tempo e para este momento, caso seja necessário. A proclamação do Evangelho é uma causa de vida ou morte. Desde o novo nascimento, estamos marcados para morrer. Pela causa, se for preciso, até porque, quando fomos resgatados, morremos para o mundo, morremos para a carne, morremos para o pecado e nascemos para Deus, e viver para Ele, nele, somente nele, e através dele, para o louvor da sua glória. Nós precisamos despertar para esta realidade e deixar de pensar e de achar ainda que nos nossos dias nós estamos num parque de diversões. Devemos nos alegrar e exultar no nosso Deus, no Deus da nossa salvação. Ele é a nossa alegria. Mas escute, a hora é chegada, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, já vai a alta noite e vem raiando o dia. Ele está vindo. O grande e terrível dia do Senhor está vindo. O mundo vai presenciar, vai vivenciar o maior derramamento da ira do Cordeiro de Deus, algo nunca visto, desde o juízo sobre a geração de Noé, de Sodoma e Gomorra. E a única maneira de escapar, de se resguardar, é estar nele, firmado nele, é estar cheio dele, transbordante dele. Escute, não de religião, não de métodos, não de ideias, não de leis, não de rituais, não de liturgias, mas dele, nele e para ele. Precisamos resgatar o fervor que outrora movia as nossas vidas para cantar, para louvar, para adorar, para testemunhar, para interceder, para clamar, para suplicar. O primeiro cântico desta noite, entre outras coisas, o cântico dizia: sara esta nação. E eu pedi: Senhor, sara esta nação, sara esta nação. E o Espírito trouxe ao meu coração de uma forma muito forte e confrontadora: quando foi a última vez que você orou de fato por esta nação? Não movidos por questões e partidos políticos, mas movido por mim, porque o que nesta nação precisa de arrependimento e de salvação.
A coisa é muito mais profunda e muito mais séria. Atos capítulo 2 começa desta forma: ao cumprir-se o dia, e houve um dia determinado pelo Senhor, 50 dias após a Páscoa. Eles estavam reunidos porque fora dada a ordem para o Senhor, do Senhor para eles: vocês devem se reunir e permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Caminharam 3 anos aproximadamente com Jesus, viram sinais e maravilhas. Eles também operaram no nome do Senhor Jesus, tiveram as suas experiências, mas agora era a vez deles de proclamar ao mundo Jesus, e agora no poder do Espírito Santo, era tudo novo para eles. E eles obedeceram a ordem de Jesus. E o primeiro passo que nós entendemos que nós temos que dar para sermos revestidos de poder, e escute isso, nós precisamos sermos revestidos de poder, nós precisamos que esta experiência se repita, nós precisamos de fato e de verdade sermos introduzidos em uma dimensão de poder e de graça e de unção como nunca, porque este é o desejo, esta é a vontade de Deus para nós, através da sua palavra, para este último tempo. O Senhor não vai levar uma igreja fria, indiferente, não, Ele vai levar uma igreja cheia do seu Espírito, renovada no seu Espírito, que está no movimento e na ação do Espírito de Deus. Entenda isso, não é sensacionalismo, não é emocionalismo, mas é manifestação de poder. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque o Evangelho não é comida nem bebida, não, é manifestação de poder, é manifestação da glória de Deus, o poder que salva, o poder que liberta, o poder que quebra cadeias, o poder que rompe grilhões, o poder que dissipa as trevas, até porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores e forças malignas nas regiões celestiais, e o Senhor está nos chamando para entendermos e compreendermos definitivamente que estamos em guerra. É uma batalha pelas almas, não é por terra, não é por bens, não é por móveis, não são por riquezas desta terra, não, são por almas. Essa batalha só se vence no poder do Espírito. Eu tenho para mim que nós precisamos nos retirar e esperar esse dia como eles esperaram. Eles não sabiam quanto tempo seria, daqui 1 mês, 1 ano. Eles estavam em obediência, esperando. Sabe o que é significativo nesse texto? Porque ele começa: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós estamos reunidos. Eles se reuniam para orar, para cantar e para meditar nas Escrituras. Não tinha nada novo, era muito simples. E nessa simplicidade está aqui a profundidade do Evangelho. Se reuniam para cultuar, se reuniam para adorar, para derramar as suas vidas diante do Senhor, se reuniam para orar uns pelos outros, se reuniam para meditar nas Escrituras, movidos por uma expectativa. Olha, talvez seja hoje, domingo, dia 11 de junho de 2023, que o Senhor vai vir sobre nós, que receberemos o revestimento, talvez sem muito entendimento do que Jesus havia falado, mas eles estavam esperando, eles estavam alimentando aquela expectativa. Talvez seja hoje, e o texto diz que eles estavam todos ali reunidos, sentados, na expectativa. Quando nós entendemos que precisamos ser cheios do Espírito, nós precisamos, na verdade, caminhar nessa direção, entender, criarmos esta atmosfera, porque isso é responsabilidade nossa a partir de uma ordem divina. Temos falado aqui constantemente que o culto público é um encontro público com Deus, não é o lugar, não são as coisas que estão no lugar, mas é a presença viva de Deus, real e verdadeira. Ah, pastor, mas eu posso cultuar na minha casa? Lógico que você pode, mas há tempo para todas as coisas, e quando nós adentramos por estas portas, este é o tempo de cultuar no templo, no lugar que fora construído para culto público ao Senhor. Então eu devo criar esta expectativa
de que Ele me visite mais uma vez, que Sua presença tome a minha vida. Talvez seja este o dia, então eu vou cantar de todo o meu coração. Cada canção a ser entoada eu vou cantar para Ele, nele, por Ele. Eu vou orar com os meus irmãos, eu vou orar pelos outros, vou orar por mim. Como fora dito aqui, nós cremos na direção e na orientação do Espírito de Deus. Não é mecânico, não é programado, tem uma direção, tem uma orientação. Nós recebemos lá no quarto de oração, nós não caímos aqui de paraquedas. Entenda que nós não estamos no automático, porque já sabemos como funciona. Nós temos buscado, nós temos nos retirado para que o Senhor, num momento como este, visite a sua vida, visite a sua família, visite a sua casa. Pode ser esse o dia. Olhe para mim, não olhe para os lados, não olhe para baixo, escute, preste atenção. O verso 2 começa assim: de repente, ninguém programou nada, ninguém manipulou nada, de repente. O texto diz que eles tiveram uma experiência que envolveu os sentidos, as emoções e a totalidade do ser. Se não, vejamos, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Todos perceberam, todos ouviram, todos sentiram. Não era um som, não era um vento, era um som como de um vento, que soprou e que veio. Alguns dizem que foi aqui que, na verdade, o Espírito Santo veio sobre eles. Mas se você voltar no Evangelho de João, momentos antes de finalizar o Evangelho de João, o texto sagrado diz que Jesus, pós sua ressurreição, Ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Dez dias depois de ele ser assunto aos céus, um som como de um vento veio sobre eles. E esse é um dos símbolos que traz uma característica magnífica do Espírito de Deus. O vento dá direção. O vento destrói o que precisa ser destruído. Manifesta poder, força, energia. O vento envolve. Não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas se percebe. E a ideia aqui é justamente de ter o contato, entrar na dimensão do invisível, mais real. De repente, qual é a sua expectativa ao entrar neste lugar, num dia como hoje? O que você espera? O que está realmente no seu coração? E quando eu falo expectativa em Deus, na sua palavra, naquilo que vem do coração de Deus. E o texto diz, no verso 13, apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Não eram línguas de fogo, como de fogo, pareciam como fogo. E por que línguas? Tiago mais tarde vai escrever que aquele que controla a sua língua, escute, é capaz de controlar o corpo inteiro.
E como então eu vou controlar todo o meu corpo? Como eu vou dominar? Como eu vou conduzi-lo? De fato, segundo a vontade de Deus, só existe uma maneira: me manter cheio do Espírito de Deus. Tomando realmente a minha vida, começar pelo que eu falo, porque a boca fala o que o coração está cheio. O texto diz que veio sobre cada um deles, ninguém ficou de fora. E se você voltar um pouco no capítulo 1, o texto vai dizer que tinham pelo menos ali 120 pessoas reunidas. E todos, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ao longo da história, os homens, nas suas emoções, os homens nas suas interpretações equivocadas, colocaram regras e princípios para esta realidade, mas o texto é claro e simples. O fato de estar reunido por obediência ao Senhor, cantando, orando, adorando ao Senhor, lendo a sua palavra com a perspectiva, com a expectativa, melhor dizendo, do cumprimento da promessa, é suficiente para que ela se cumpra para o louvor da sua glória. O texto diz que uma língua pousou sobre cada um deles. E logo em seguida, todos, diz o texto, ficaram cheios. E a expressão aqui é que eles foram tomados de tal forma que foram controlados, foram subjugados, conduzidos pelo Espírito de Deus. Lendo esse texto, será que você percebe que esta é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? E esta é a maior necessidade que temos hoje. Falta-nos poder, falta-nos unção. Eu estava lendo esses dias um autor falando justamente sobre isso, sobre a necessidade da manifestação de Deus, e o caminho é simples, e não tem aqui, nós é que dificultamos, mas o caminho é simples. E a última pesquisa que fizeram sobre crescimento de igreja no Brasil, de 3 em 3 anos, em média, 3 em 3 anos, vem uma novidade no Brasil, nas igrejas, para crescimento de igreja. E por que tentativa de erro e acerto? Não, vamos fazer isso, vamos pintar dessa forma, vamos arrumar desse jeito, vamos fazer disso, para atrair. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vimos aqui que as pessoas foram atraídas pela presença de Deus tomada na vida da igreja. A unção do Espírito de Deus é uma ofensa ao Senhor acharmos e pensarmos que nós vamos criar estratégias e métodos e sermos melhores do que o Espírito de Deus para atrair os perdidos. É uma ofensa. Chega a ser diabólico, porque é uma substituição. Tira a ação e a pessoa do Espírito de Deus e coloca aí meus métodos. Eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei aí as 20 maiores igrejas do mundo, as que mais crescem, e eu peguei algumas características dessas igrejas que crescem, e então aí eu fiz aqui uma postilha aqui. Nós temos a receita do crescimento da igreja. Lembrei-me de um pastor que foi na Coreia do Sul, juntamente com outros pastores, visitar a igreja do então saudoso pastor Yong-Shu, antes de morrer, David-Shu. Em uma daquelas igrejas lá, estavam estudando o livro de Atos e veio um grande avivamento, despertamento espiritual tremendo, e aquele pastor voltou para a sua igreja e disse: a partir de hoje nós vamos estudar o livro de Atos e Deus vai derramar o seu Espírito. E começaram a estudar o livro de Atos e nada aconteceu. E o pastor começou a ser questionado por parte da igreja, por que não estava acontecendo. E o pastor então foi para a oração
e questionou a Deus: Senhor, por que não está acontecendo? Preste atenção. Se lá eles estudaram o livro de Atos e o Senhor derramou o seu Espírito lá, nós estamos aqui estudando o livro de Atos e nada acontece, por quê? E ele lutando com Deus em oração, até que em silêncio Deus veio e falou com ele. Quando ele silenciou, esperou, e Deus disse: quem disse para você que é para vocês estudarem o livro de Atos? Eu disse isso para aquele pastor e para aquela igreja. Em algum momento você me perguntou: o que eu tenho para vocês aqui? Não. Você está fazendo do seu jeito, da sua maneira, e é coisa da sua cabeça. Eu não tenho compromisso com isso. A grande maioria de nós, principalmente liderança, ao invés de seguir o caminho estabelecido por Deus na sua palavra, nós buscamos atalhos, e um dos atalhos mais perigosos e que mais ofende o Espírito de Deus, escute, é a imitação. Multiforme graça, não imitação. Deus tem uma visão para esta igreja. Deus tem um propósito com esta igreja. Diferente das demais denominações desta cidade, que Deus também está dando direção e orientação. Mas essa responsabilidade de buscar essa direção e essa orientação não é só do ministério pastoral, é mais sobre o ministério pastoral, mas é também sobre a sua vida, porque você faz parte deste corpo e desta realidade. E nós precisamos nos retirarmos para buscarmos ao Senhor e clamar para que de fato, novamente Ele faça isso. Derrame sobre nós o seu Espírito, porque não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. O texto sagrado diz a partir do verso 5 que haviam ali pelo menos 14 nações representadas ali. E olha o que o texto diz: ouviram eles, e em primeiro lugar pensaram que eles estavam embriagados, porque eles estavam tomados pelo Espírito de Deus, e eram 9 horas da manhã. Eles estavam debaixo de uma influência poderosa do Espírito, o que trouxe confusão para alguns. Mas o que o texto deixa muito claro é que eles não estavam descontrolados, que eles não estavam desequilibrados. Eles estavam vivenciando a promessa sendo cumprida em suas vidas pelo Senhor, debaixo do poder e da unção do Espírito de Deus. E isto estava chamando a atenção de outros, mostrando que vai atrair pessoas para o louvor, para a adoração. O que vai atrair pecadores para a salvação é a manifestação do Espírito de Deus na vida e através da vida da igreja. O texto diz, em segundo lugar, que não somente isso, mas representantes de 14 nações, pelo menos ali, ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua. Escute, eram línguas estranhas para quem falava, mas não para quem ouvia. Vou repetir. Eram línguas estranhas para quem falava, mas não para quem ouvia. Idiomas dados por Deus, para que aqueles que estavam ali de outras nações, que vinham para um Pentecoste, que vinham para a festa em Jerusalém, ouvir das grandezas de Deus. A expressão grandezas de Deus está falando do seu caráter, está falando da sua pessoa, está falando dos seus feitos, que é a base, que é o fundamento da vida cristã. A pessoa de Deus, o caráter de Deus, os feitos de Deus. O Deus invisível que opera maravilhas, o Deus invisível que muda circunstâncias, o Deus invisível que perdoa, que restaura, que renova, que cura, que liberta, que faz sinais e prodígios.
As grandezas de Deus estavam sendo proclamadas, eles estavam ouvindo. Que grande Deus, o Deus desses galileus, que não estão entendendo o que eles estão falando, mas nós estamos ouvindo da boca deles as grandezas de Deus. Quando eu e você fomos cheios do Espírito Santo de novo, e de novo, e de novo, sabe o que vão ouvir da nossa parte? Sabe o que vão ouvir de nós, e é o que eles precisam ouvir? As grandezas de Deus, não as grandezas dos homens, não supostamente as grandezas das religiões, dos astros, do mundo gospel. Perdoe a minha sinceridade, e hoje eu estou bem tranquilo. Mas se tem algo que tem entristecido o Brasil, o Espírito Santo no Brasil, eu vou falar da nossa casa. Esse tal mundo gospel, de pregadores, de cantores, não todos, mas na sua grande maioria, que tem trazido ao povo entretenimento, animação, sensacionalismo, e por isso nunca tivemos um número tão grande de crentes no Brasil, e o Brasil nunca teve tão necessitado de vidas transformadas. O que está errado, dentre outras coisas, a ausência do poder do Espírito, a seriedade e o compromisso com Deus e a sua palavra num lugar como este. Quando você senta para ouvir, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus, é o que vai transformar a sua vida. E às vezes, ao ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, sob a direção do Espírito de Deus, você vai sair daqui descontente, entristecido, enraivecido, e vai dizer para você mesmo: nunca mais coloco os pés nessa igreja, não venho mais aqui. Isto é um dos sinais de que o Espírito de Deus está alcançando a sua mente e o seu coração, porque não é o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar ao seu coração. Nós precisamos desta realidade, nós necessitamos desta realidade. E o texto então diz que interrogaram, e eu vou encerrar aqui: mas o que vem a ser isso? Então Pedro, o texto diz, se levantou juntamente com os 11 e se dirigiu a eles nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Verso 15: estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui foi dito por meio do profeta Joel. E o que foi dito pelo profeta, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei o meu Espírito. E quais são os sinais do derramamento do Espírito? Filhos e filhas profetizarão. Seus jovens. Você sabe que a expressão aqui está falando de crianças. E quando eu ouvi o pastor falar sobre orar pelas crianças, para que elas tenham experiências com o Espírito Santo, é o que o texto está dizendo, é um dos sinais do derramamento do Espírito. Você já imaginou ver nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes, cheios do Espírito Santo? Nossos jovens cheios do Espírito Santo, profetizando, tendo visões do alto. Os anciãos tendo sonhos de Deus, servos e servas, aqueles que estão servindo,
serem cheios do Espírito Santo e profetizando, pois esta é a vontade de Deus para estes últimos dias. Escute, nós temos pouquíssimo tempo, e esta é uma questão urgente de buscarmos. E eu quero te desafiar nesta noite, a partir desta palavra, a você se retirar a partir de hoje, em algum momento, dirigido pelo Espírito de Deus, para estar a sós com Deus, até que você seja cheio do Espírito. Eu estou falando aqui com pessoas que sabem o que é isto, mas sabem por uma experiência passada, não uma experiência presente. Eu estou falando para pessoas aqui nesta noite, que há muito tempo o Espírito de Deus tem tentado, de todas as formas, despertar novamente para o exercício do dom, do ministério, do serviço, mas estão fugindo. Outras convenceram-se a si mesmas de que não dá mais, que tem que dar oportunidade para outros. Escute, o Senhor está te chamando nesta noite. Cinco e meia da manhã, eu me acordei com uma dor muito forte. Estou passando por um momento bem complicado. Mas logo que eu me levantei para tentar aliviar aquela dor com medicação, eu percebi claramente que não era a dor que estava me acordando. Eu peguei um cobertor e fui para a sala. Me sentei, peguei a minha Bíblia e fui orar. E disse: Senhor, o que tu queres de mim? E o Senhor disse: eu quero te despertar, porque a hora é chegada. Eu quero te trazer de volta para o lugar de intimidade, porque a hora é chegada. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Estou falando para uma grande maioria que está como Marta, quando Jesus chegou na sua casa, que ao invés de seguir o exemplo de Maria e se quedar aos pés de Jesus, começou de um lado para o outro por causa das suas responsabilidades, das demandas da vida. Uma geração ocupada demais para estar com o Senhor. Trabalho, estudo, sonhos, conquistas. De vez em quando Deus, para nos dar uma força, para nos dar um ânimo. O que mais se ouve nesta geração é a maior falácia de todos os tempos: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estar orando, para ler a palavra. Eu não tenho tempo para me retirar. São tantas responsabilidades. Que o ministério de intercessão ore por mim, que outros irmãos orem por mim. John Piper certa vez disse o seguinte: que o advento das redes sociais, da internet, está aí para dizer que a falta de intimidade com Deus não foi por falta de tempo, mas por falta de fome de Deus e de propósito.
Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Fale com Deus. Se não há nenhum desejo no teu coração de ser cheio novamente, de ser revestido novamente, fale isso para Deus. E peça para que Ele, por sua graça e misericórdia, mude isso. Mas se é um desejo no seu coração, peça então para que o Espírito dirija a sua vida e lhe mostre o caminho. Enquanto a canção sobe, a sua oração sobe nesta noite. E tome o propósito de se retirar até que do alto você seja revestido de poder. Você pode se colocar em pé. Você que quer fazer desta canção a sua oração, coloque a sua mão à altura do seu coração e ore em forma de cântico nesta noite. Peça que venha sobre você. Peça para que Ele venha te incendiar. Vamos orar, assim como você está. Enquanto o cântico sobe, não tem problema, vamos orar. Pode deixar, pode cantar. Vai cantando, porque depois da oração nós vamos continuar cantando. Ore ao Senhor. Nós ouvimos nesta noite, Senhor, que nos últimos dias Tu derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. E nós temos aqui filhos e filhas. Nós temos aqui jovens. Nós temos aqui, Senhor, anciãos, ó Deus eterno, homens e mulheres. Ó Deus, nós te pedimos que este seja o anelo, o desejo do nosso coração. Ó Deus eterno, porque não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E através da Tua palavra Tu nos diz que és Tu que opera em nós, tanto querer como realizar. Que haja em nós o anelo e o desejo de querer, ó Deus, de querer viver esta realidade, de querer, ó Deus, viver esta experiência de novo, para o louvor da Tua glória, em cumprimento do propósito que o Senhor tem para com cada um de nós, e acima de tudo para com esta igreja neste lugar, Senhor. Dá-nos anelo, fome e sede de Ti. Desperta-nos, ó Deus. Tu tens um horário para cada um de nós, e no Teu horário para cada um de nós, chama-nos, desperta-nos para a comunhão, para a intimidade, para rasgar o nosso coração diante de Ti, até que do alto sejamos revestidos de poder, para sermos testemunhas do Senhor nesta cidade, para cumprirmos com a Tua vontade neste lugar, ó Deus, para realmente, Senhor, este lugar ver atrair vidas pela presença do Teu Espírito em nós e através de nós, para o louvor da Tua glória. Sim, Senhor, recebe honra, recebe glória, recebe louvor. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Levante suas mãos e declare: vem nos incendiar, vem remover a frieza, a indiferença, oh, para contigo, Senhor, e aquece o nosso coração.